Pessoal, eu vou tá disponibilizando alguns vídeos a respeito de ligações, os fechamentos finais aí de motores elétricos, na verdade é para os motores em geral. Então, você já feito se não é inscrito no canal, se inscreve, não deixa de estar curtindo aí o conteúdo aí para reforçar aí. Eu vou entender como que você tem interesse no conteúdo e nós prosseguir com o material. Em breve eu estarei postando o primeiro vídeo. Isso aqui é só uma anunciação do que teremos em breve. Tamo junto. Se inscreve no canal se já não é inscrito. Vamos que vamos. Passe safe. No caso, ele não terá esses outros passes maiores. E também ele não terá a mesma colocação de bobina quanto eu menciono no vídeo que eu vou mostrar desse motor aqui de 2 polos. Que é questão aqui de uma bobina. Sempre vai pegar uma bobina dentro desses passes aqui do mesmo canal 6 e 8 desses motores. Vai dividir o conjunto da bobina do passe da principal com a auxiliar. Também não é ainda nossa questão do estudo. É só esclarecendo um pouquinho para vocês aí. Continua com o esquemazinho que eu fiz anterior. Continua saindo da bobina pequena, entrando na mesma pequena. Aqui, na verdade, ficou mais fácil de compreender, pessoal. Saiu da pequena, início e fim. Aqui, deixa eu ver aqui. Saiu da pequena, entrou na pequena. Continua os mesmos detalhes. Saiu da pequena, entrou na pequena. Acho que eu não salvei. Tá, eu acho que é esse vídeo aqui. Esse aqui eu deixei para nós fazer o fechamento. Nós vamos estudar ele mais à frente, tá vendo? Então aqui, saiu da bobina pequena. Continua entrando na pequena. Mostração, colocação dos passes. Isso aqui tá para nós fazer ele ainda. Então vou continuar, pessoal, lá no que nós começou aqui, que é o do capacitor aqui, viu? Observem os detalhes aqui, ó. Então vocês observam aqui, ó, as ligações da minha bobina principal. Você vê que vai sempre estar pulando um terminal de um lado de uma bobina. E vamos ter sempre um terminal de saída para fazer a ligação final. Terminal de saída da principal e terminal de entrada da nossa principal. As ligações da nossa bobina auxiliar são o mesmo padrão dessa daqui. Ou seja, a mesma forma que fez essas bobinas principal é a mesma que também fez a nossa bobina auxiliar. O que mudou nessa bobina principal em comparação ao auxiliar poderá ter sido questão de quantidade de espiras, como diferença na bitola do fio. Essas serão as diferenças de uma para outra. Porém, a forma que fez essa é a mesma que vai fazer essa aqui. Então, as ligações já vêm da forma. Você não vai estar fazendo uma a uma, que é o que eu mencionei agora há pouco. Então, seria o quê? A ligação aqui seria o mesmo padrão. Iniciou-se aqui, pulamos o primeiro terminal da próxima bobina, liga no próximo. Sobrou esse agora. Passou aqui, pulou um terminal. O terminal da própria bobina você já considera que pulou um. Sempre vai ficar um no meio. Ligou ao próximo. Sobrou agora esse. Pula um, tá vendo? Pula esse, liga ao próximo. Restou a nós a ligação de saída das nossas bobinas. Tá vendo? Terminal de saída dessa. Tá vendo que os terminais de saída ficaram todos por dentro. E o terminal inicial dessa aqui, ó. Terminal de entrada dela. Tá vendo? Então, teríamos feito os fechamentos. Na verdade, já vem feito. Apenas a colocação que você observa na hora de colocar para manter esse padrão dos fechamentos. Essa é a questão. Vamos, ó, observe esse fechamento aqui, ó. Tá vendo que ele está fazendo um X, ó? X aberto, não cruza os terminais de uma bobina com a outra, ou seja, a própria bobina, os terminais início e fim dela, ó, não cruzam, tá vendo? Ele veio, ficou para fora, tem uma saída, veio fazer ligação com essa bobina em questão, ó, os dois terminais dela cruzou um com o outro, ou seja, um veio desse lado, fechou com o lado de cá, o outro terminal dela ficou para aqui que vai fechar para lá. Então fez um X. Aqui não fez o X, aqui fez um X.
A próxima não faz o X, porque está com o mesmo direcionamento de espiras dessa bobina. Vamos dizer assim, ó. Está idêntico ao dessa, ó. Veja, ó, que essa bobina, o terminal inicial dela foi aqui na direita e fez o circuito horário. Essa bobina também, o terminal inicial dela, tá vendo, ó? Tá na direita, o terminal que vem de ligação para alimentação dela, ó, tá também na direita e fez o circuito horário. Então você vê que essas bobinas, a colocação delas são idênticas. Já essas duas, ó, essa e essa, faz um xizinho, os terminais de entrada e de saída se encruzilham, que seriam a questão das bobinas que muitos falam é virar a bobina. Por que virar? Imagine se eu virasse essa bobina na posição que ela está aqui, a parte de trás dela eu trouxesse para frente, então esse terminal aqui viria para o lado de cá, ó. Esse terminal que está aqui viria para o lado de cá, e esse que está aqui viria para o lado de cá. Então ela já não encruzilharia, vamos dizer que eu desmanchei esse X aqui, ó. Em pegar ela e girar. Então virasse ela aqui, trazia o lado que está por lá para a minha frente, esses terminais eu tiraria esse encruzilhamento deles aqui, ó. Faria uma bobina idêntica a essa daqui, ó. Porém, nosso motor em questão não precisa dar atenção à questão de virar a bobina. Vamos dar atenção em como é os fechamentos. Então você observa que aqui o padrão de uma segue com a outra. Se você observar essa bobina aqui que está fazendo os xizinhos, é idêntica a esse o modo de enrolamento dela. Tá aqui, ó. Terminal de entrada dessa foi na direita, fez o circuito anti-horário, saiu na esquerda, ligou com a próxima. O terminal dessa, terminal de entrada também está na minha direita, tá vendo? Fez o circuito anti-horário, saiu no terminal da minha esquerda, finalizou aqui fechamento para a próxima bobina. Então vamos passar aqui para o próximo esquema. Pronto. Temos aqui o fechamento feito nesse outro esquemazinho que eu passei à frente, porém já está feito o detalhe aqui do nosso capacitor. Então falta agora fazer a ligação final desse motor. O que seria essa ligação final, pessoal? Os fechamentos para colocar os cabos no nosso motor. Então, vamos lá. Teríamos aqui acima a nossa bobina principal, tá vendo? E abaixo a nossa bobina auxiliar. Lembrem-se, a bobina auxiliar sempre será alimentada pelo capacitor. Um dos lados dela, ou esse de início, ó, observem esse detalhe. Um dos lados dessa bobina auxiliar, ou de início, ou do final, sempre vai receber a alimentação do capacitor. E o outro que sobrar, ou o início ou o final, vai receber a alimentação diretamente da rede elétrica junto com a bobina principal. Então, o que seria isso? Vou mostrar aqui a vocês um leve rascunho aqui. Vamos observar isso aí. Vamos dizer que minha bobina principal está aqui o terminal de saída dela. Então, puxo ele aqui. Vamos dizer que eu posiciono ele lá no topo do meu motor. Identifiquei esse terminal da principal na minha esquerda. Busco o terminal da auxiliar também, que está à esquerda, ou pode ser o da direita, não interessa. Ele vai dar a mesma ligação de entrada da alimentação nessa bobina. Mas vamos dizer que eu vou ligar em paralelo a principal com a auxiliar. Seria o que? Eu pego o mesmo terminal que está aqui do lado da mesma bobina aqui, que seria do meu lado da esquerda da auxiliar, puxo uma derivação dele, beleza. Vou fechar um com o outro, né? Unir esses dois terminais. Então está resolvido. Fechei esse lado da principal com o mesmo da auxiliar, fiz uma soldazinha aqui, vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que eu fiz uma solda aqui e puxei um cabinho. Aqui, ó, nesse ponto que eu puxo esse cabinho, eu tenho aqui um fio que vamos chamar ele de comum. Esse seria o comum do nosso motor. Por que comum? Ele é comum ao bobinamento da bobina principal e comum ao bobinamento da bobina auxiliar. Então esse terminal seria comum. Por quê? Ele faz parte das duas bobinas. Tá unindo as duas. Então, na hora que eu for fazer um teste, alguma análise nesse meu motor, e colocar a ponteira do meu multímetro nesse dado local aqui, vamos dizer aqui, ó.
Você vê que se eu medir daqui, desse terminal comum, para o final da minha bobina principal, eu vou ter a resistência ômmica de toda a minha bobina principal. E se eu medir do mesmo comum ao final da minha bobina auxiliar, que seria aqui, ó, também eu vou ter toda a resistência ômmica da minha bobina auxiliar. Então esse é um comum aos dois bobinamentos, o da bobina principal como o da auxiliar. Essa bobina principal nós chamamos aqui, alguns chamam também, vamos dizer, principal e auxiliar. Bobina principal porque é a bobina, essa daqui sempre vai estar ativa no motor. Essa auxiliar é mais na questão da partida, como essa aqui usa capacitor permanente, em descrição que nós estamos tendo, então ela está permanente no motor, porém continua sendo bobina auxiliar de partida. E essa principal é a bobina, vamos dizer, a bobina de força, ou seja, é a bobina que mais vai ter uso do motor será essa. Essa geralmente circula maior corrente por ela, maioria dos motores, a bitola do fio é até um pouco mais grossa do que em comparação a essa. Não é regra, mas alguns usam esse padrão. A questão do motor de máquina de lavar e tanquinho, que é o nosso estudo, geralmente a máquina de lavar ela é idêntica, principal e auxiliar. Já o tanquinho muda um pouquinho. Geralmente, às vezes, usa um pouquinho melhor essa bitola de fio aqui, um pouco mais grossa ou mais espiras, e essa auxiliar um pouco diferente dessa. Mas que você pode estar rebobinando idêntica uma com a outra sem nenhum tipo de problema. Então, após nós ter feito essa ligação aqui, ó, fechamos o principal com o auxiliar desse lado. Tivemos um cabinho aqui, vamos denominar o comum. Ele é o comum, quando você fizer essa ligação, já saiba que é o comum que você tirou aqui. Ele é comum aos duas bobinadas. Então, nos restou agora os terminais final da nossa bobina. Vou tirar aqui essa faixa aqui. Os terminais finais da nossa bobina. Vamos dizer, ó, essa bobina completou o X igual a essa que eu falei, ó, porque o enrolamento dela na colocação eu deixei dentro. Vamos dizer, puxa o cabinho aqui para fora, posicionando aqui. Isso aqui ainda é o cabinho da própria bobina, pessoal. Vamos dizer que seja. Ó. Posicionando eles agora na posição de eu fazer o fechamento final desse motor. Continua sendo o cabinho da bobina. Então, como essa é a minha bobina auxiliar, como eu falei, ela, um lado dela está recebendo alimentação diretamente da rede elétrica. Será esse lado aqui, o comum, vai estar alimentando ela diretamente na rede elétrica. Automaticamente, esse outro lado vai receber a alimentação do capacitor. Né? Então, aqui eu puxaria um cabinho para alimentar meu capacitor. Desse outro lado aqui temos a bobina principal. Bobina principal, também teremos um cabinho que alimenta diretamente esse capacitor. Tá vendo? E também o cabozinho linha. Então esse cabo linha aqui, ó, tá vendo? Ele vai receber, vamos